Uma prefeitura com dinheiro em caixa ou com dívidas? As discussões a respeito da situação das contas do município de Aracaju viraram ponto de polêmica entre a atual e a gestão anterior. Mas, para o ex-prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, os valores informados no Diário Oficial de Aracaju no último dia 30 de janeiro comprovam as informações prestadas por ele anteriormente. O demonstrativo da disponibilidade de caixa do relatório de gestão fiscal foi publicado no Diário Oficial do município do dia 30 de janeiro. Além do prefeito de Aracaju, João Alves Filho, tem mais 4 assinaturas. Nilson Lima, secretário de Finanças, Leon Rodrigues Schuster, secretário de Controle Interno, Ricardo Nunes, contador, e Antônio Silva Rocha, diretor financeiro. O documento aponta a disponibilidade de caixa bruta no total de pouco mais de R$ 85.890.000. Deste valor, estariam dentro das obrigações financeiras, com depósito consignado, mais de R$ 10 milhões e restos a pagar superior a R$ 51 milhões, totalizando em obrigações financeiras R$ 61 milhões. Isso daria uma disponibilidade de caixa líquida de R$ 24.784.883,44. Outras obrigações financeiras totalizavam mais de R$ 13 milhões. Descontando esse valor, a disponibilidade de caixa ficaria em torno de R$ 11.411.000. E esse é o valor que o ex-prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, afirma ter deixado em caixa. E é com ele que a gente conversa a partir de agora. É isso mesmo que nós mostramos aí, prefeito. Bom dia. Bom dia, Sayonara. Bom dia. É isso que mostra, não é? Inclusive, agora ninguém pode justificar que seja de outra maneira. Justamente por isso mesmo foi que eu esperei que fosse publicado esse relatório. Porque eu percebi que, na verdade, havia um movimento na tentativa de desgastar a administração. Inclusive, se você está lembrado, que os valores variavam de 30, depois era 50, depois 120, chegando até 160 milhões. E agora, a própria administração, não é? Porque obrigatoriamente hoje é importante publicar esses relatórios, e mostra que no último trimestre, né, dos meses de setembro até dezembro de 2012, nós deixamos 11 milhões em caixa na Prefeitura de Aracaju. Só para a gente lembrar, no levantamento inicial que foi feito pela equipe de transição, a dívida da Prefeitura ultrapassava dos R$ 82 milhões com fornecedores, pendências com servidores, repasses que deixaram de ser feitos às secretarias e dívidas de alguns órgãos da administração municipal. Diante do quadro, a Prefeitura reconheceu até o risco de não conseguir pagar integralmente a folha dos servidores do mês de janeiro. Quando esse assunto todo foi divulgado, o senhor tinha vindo aqui antes prestar esclarecimento, falar como deixou a prefeitura e depois veio o atual prefeito. Quando esse assunto foi divulgado, como é que o senhor viu essas informações? Olha, eu vi com muita tristeza e, obviamente, vi como um ataque à nossa administração, de certa medida, uma questão política que estava, isso que eu vi. Obviamente que eu esperei esse resultado. Eu estava viajando, estava de férias, mas respondi, mostrei que, na verdade, havia uma tentativa de informações ainda não processadas, não é? Existia por parte, principalmente do secretário de Finanças, não é? Que fez vários relatórios. Ele fez um relatório desta maneira quando nós assumimos a Prefeitura no ano de 2000 contra Gama. Depois ele fez um relatório da mesma situação, quando o Deda assumiu o governo do Estado, contra o atual prefeito João Alves, dizendo que ele tinha deixado o Estado falido. E agora fez a mesma coisa com a nossa administração. E o tempo, né, que é o senhor da razão, e eu dizia isso, né, a vida vai mostrar quem tem razão. E ele próprio agora assina, né, ele assinou, o prefeito atual, toda a gestão mostrando que a Prefeitura de Aracaju deixou uma disponibilidade de 11 milhões de reais em caixas. E mais do que isso, a Prefeitura deixou 203 milhões na Previdência. Deixamos a Previdência com a melhor situação da história da cidade de Aracaju. Nós deixamos recursos para todas as obras que nós deixamos na cidade, para que elas sejam terminadas. Então, a Prefeitura ficou numa boa situação para que o próximo prefeito, o atual prefeito, possa tocar a sua administração. Bom, além dessa situação, a Secretaria de Saúde do município atual também convocou uma coletiva de imprensa, falou das dívidas com fornecedores, das dívidas com hospitais, de remédios vencidos, de problemas encontrados na saúde, que eram muitos. Desses assuntos, como é que o senhor vê também essa situação e como é que era o fato que o senhor fala que era, na verdade? Olha, veja, o fato é o real, né? Que
pagou, o salário, ameaçaram não pagar os salários e pagaram, os salários foram pagos, né, no dia, porque tinha recursos, e ele, obviamente, arrecadou durante o mês de janeiro. Fizeram o carnaval, né, fizeram uma reforma administrativa que ia 5 secretarias, criaram mais de 200 cargos de comissão, então a prefeitura não está falida. E ainda foi aprovado um empréstimo de 160, 120, 160 milhões de reais. Porque a prefeitura, eu deixei a prefeitura com capacidade de endividamento de mais de 900 milhões de reais. Então, eu tenho tranquilidade, por isso mesmo que tenho uma tranquilidade muito grande de dizer que deixei a prefeitura em extraordinárias condições para ser administrada. A mesma coisa da saúde. A saúde, as dívidas, no final do ano, entraram recursos, né, tanto do governo estadual como do governo federal, que equacionaram os problemas das dívidas da prefeitura de Aracaju. Na semana passada nós mostramos aqui 32 toneladas de remédios vencidos mostrados pela Secretaria de Saúde no município, que foram deixados pela administração passada. Inclusive nós tentamos até falar com o antigo secretário, mas não conseguimos. Por que essa situação chegou a isso? Veja, essa situação, eu não sei se são 32, a secretária municipal nega essa informação de 32 toneladas. Eu não acredito que seja 32 toneladas, mesmo porque ninguém viu a pesagem, não é? Se coloca numa sala, mostra uma porção de remédio e do mesmo jeito que disseram que era uma dívida de 160 milhões de reais. Então podem não ser 32 toneladas. E acho que, inclusive, a secretária disse que não são 32 toneladas. De fato, tem remédios vencidos, estocados na secretaria, que são de quase 12 anos. Por quê? Porque é muito caro. E tem sido assim. E, inclusive, a própria secretária atual afirma que não tem recurso para fazer incineração. E todo ano acumula e todo ano é feita uma porção de incinerações, porém, os recursos para esse fim são escassos. A causa básica é essa, né? E não é um problema da nossa administração. Esse problema, aliás, é um problema do país. Em todos os lugares tem remédios vencidos para serem incinerados, porque é um processo caro e que, obviamente, os recursos que na saúde são escassos e que fazem-se prioridades. Entre incinerar remédio e comprar remédios novos e colocar equipamentos e materiais, se opta por fazer essa questão. Óbvio que eu acho que é um problema que deve ser resolvido. De fato, é um problema, esse fato é um problema que deve ser encarado com muita tranquilidade para ser resolvido. E a partir de agora, diante desse documento aí que foi assinado pela atual gestão, diante das informações passadas anteriormente pela atual gestão, o que o senhor pretende fazer? Provocar órgãos como o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público, para averiguar realmente essa situação, ou o senhor vai deixar as coisas como elas estão? Eu acho que com isso encerra essa discussão, né? Mostra que eu tinha razão, que a verdade prevaleceu, né? A verdade está prevalecendo, porque agora é um documento assinado pela própria administração, que antes dizia uma coisa e que foi obrigada no papel colocar outra, né? Então eu acho que é hora de cada um cuidar do seu trabalho, né? É hora da prefeitura, do prefeito, da sua administração, tocar o trabalho, resolver os problemas, buscar recursos, tocar a administração. E nós mostrarmos que fizemos uma grande administração, que deixamos a cidade organizada, que deixamos obras. Para você ter uma ideia, né? Esse ano vou inaugurar várias obras, todas elas feitas na nossa administração, né? Com 3 meses de administração, vou inaugurar obras importantes, todas elas feitas na nossa administração, planejadas, feitas licitação e deixados recursos para serem terminadas. Eu acho que na história da cidade de Aracaju, poucas foram as vezes que um prefeito sai e deixa mais de 50 milhões em obras com recursos alocados para que o prefeito possa realizar obras. Então eu acho que mostrou quem tinha razão, né? A verdade prevaleceu e agora é cada um cuidar da sua vida, cada um cuidar do seu trabalho. O prefeito atual, né, que eu torço para que ele faça uma boa administração, a cidade precisa de continuar crescendo, se desenvolvendo com progresso, né? Eu sou morador de Aracaju e quero que ele desejo do fundo da minha alma, do fundo do meu coração, que ele faça uma grande administração. E agora é tocar a vida para adiante. Ok, muito obrigada pela sua presença aqui no Bom Dia Sergipe e uma boa sorte no novo caminho. Obrigado.